A paz do Senhor em nome de Jesus. Irmãos, estamos aqui com mais um estudo e nós vamos falar aqui do divórcio que o Senhor deu à casa de Israel, que são os nossos pais, e nós somos casa de Israel. Amém? Nós cristãos somos casa de Israel. E eu queria pedir para os irmãos que ajudem a colocar esse vídeo nas redes sociais, se inscrevendo e dando seu like. Os irmãos gostam da verdade, de ouvir a verdade, que a verdade seja dita, nós aqui também gostamos. Mas nós precisamos que os irmãos nos ajudem aí com o like ou com a inscrição no canal. Amém? Jeremias 3, em nome de Jesus. O versículo 1 diz assim: eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se irá toda aquela terra? Ora, tu te prostituísse com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Bom, irmãos, em nome de Jesus, vamos entender a partir daqui. O Senhor está falando daqui da mulher igreja. Amém? Glória a Deus. A mulher igreja, ela estava... O senhor usa o termo prostituição para a mulher igreja porque essa prostituição é espiritual. O senhor tem um casamento no Monte Sinai com a igreja, com a mulher igreja, com a mulher nação de Israel, e ao longo do tempo, a nação de Israel, a igreja, ela vai adorando imagens, deuses que surgiam naquele tempo, malignos inclusive, que praticavam coisas terríveis a partir desses deuses, com sacrifícios, com oferendas, um monte de coisa que até hoje acontece isso aí. Amém? Então o Senhor está fazendo uma referência a essa mulher pecadora, essa mulher igreja, essa mulher que se prostitui, amém? Abandonando o Senhor. Então ele diz para essa igreja: levando os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentava para eles, como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia, com seus pecados, com suas prostituições. Quando o Senhor fala, olha para o alto, porque eles faziam altares a deuses estranhos nesses altos, a demônios, nós sabemos que são demônios isso. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. O Senhor fala de chuva seródia. Se a gente apontar para Apocalipse, a chuva seródia, ela é uma chuva de avivamento, ela é a última chuva dessa terra, o último avivamento dessa terra. Então, essa igreja não havia avivamento, porque tinha muito pecado. O pecado exalava nessas pessoas aqui. Tanto que o Senhor vai dar uma carta de divórcio. Nós vamos ver isso aqui, ó. Ao menos desde agora não chamará por mim, dizendo, pai meu, és o guia da minha mocidade? O Senhor não é mais. Por quê? Porque ele vai dar a carta de divórcio. Conservará ele para sempre sua ira? Ou guardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudestes. O Senhor aponta para um perdão no futuro aqui, e ele vai acontecer na cruz quando o Senhor vier. Ele vai resgatar essa mulher pecadora, essa igreja pecadora de volta. Mas disse que a fronte de pecado ela não curvou para o Senhor. O versículo 6 diz assim: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel. Quando o Senhor está falando aqui Israel, rebelde Israel, ele está falando da casa de Israel, que somos nós. São os nossos pais. Ela foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Monte alto era onde eles faziam os altares, árvores verdes faziam oferenda a essas imagens, a esses demônios. Amém? E eu disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isso sua aleivosa irmã Judá. Aleivosa irmã Judá significa, o aleivosa que significa traiçoeira. É uma palavra pesadíssima para o Senhor falar para a casa de Judá. Ele está falando Israel e Judá porque ele está falando da casa de Israel e da casa de Judá. Eu já expliquei no vídeo passado, a casa de Israel vai ser prisioneira na Assíria e nunca mais vai voltar. Ela não volta para o mesmo lugar. A casa de Judá vai ser prisioneira na Babilônia e volta para o mesmo lugar, porque o Senhor Jesus tinha que nascer ali. E ele está fazendo uma referência à casa de Israel e à casa de Judá, porque nesse tempo eram duas nações. As 10 tribos do norte, casa de Judá, as 2 do sul. As 10 tribos do norte, as 10 tribos do norte, casa de Israel. As 2 do sul, casa de Judá. Versículo 8. E vi, por causa de tudo isso,
por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei carta de divórcio. Então, aqui está onde eu queria chegar com os irmãos. O Senhor viu que não tinha mais um conserto, chegou no limite dos pecados, e os pecados eram terríveis aqui. Ele eram absolutamente terríveis. Os irmãos podem buscar isso na Bíblia, esse estudo. O Senhor não estava suportando tamanho dos pecados que essa gente cometia, contra crianças, inclusive, e ele dá carta de divórcio. Significa o quê? Que o casamento que ele fez com a casa de Israel no Monte Sinai, ele estava rompendo esse casamento. A partir de agora, ele não era Deus da casa de Israel. Ele deixaria de ser o Deus da casa de Israel, ela estaria no mundo secular. O mundo secular onde Satanás reina. Amém? O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O Satanás é dono do sistema que toma conta desse mundo, porque está dentro do templo dele. E a casa de Israel, nesse tempo, passou para ser dominada por esse sistema. O Senhor vai reverter isso na cruz lá na frente, mas por hora aqui, o Senhor deu carta de divórcio porque não suportou tanto pecado. E diz aqui, que a leivosa Judá, quer dizer, a traiçoeira Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também e ela mesma se prostituiu. Então, Judá, a casa de Judá, cometeu o pecado igual, mas o Senhor tinha que suportar. Paulo vai falar isso lá em Romanos, a partir do capítulo 9. O Senhor teve que suportar os vasos da ira, esses vasos de ira. O Senhor Jesus tinha que nascer lá. E ele suportando tudo isso aí, o Senhor Jesus nasce, se entrega e restaura o reino. E isso é glorioso entender isso aqui, irmãos. É muito glorioso. Olha, vamos aqui em Romanos 7. Deixa eu passar um entendimento aqui de Romanos 7. Eu já falei disso aqui algumas vezes, mas é importante entender isso aqui. Romanos 7, o versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. O homem que vive embaixo da lei, a lei tem domínio sobre ele por todo o tempo que ele vive. Glória a Deus, ele é escravo da lei. A mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Olha aqui, presta atenção. Presta atenção, versículo 3, presta atenção. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Presta atenção, como é glorioso isso aqui. O Senhor Jesus deu carta de divórcio para a mulher, nosso Deus poderoso. O Senhor Jesus é o Deus da parte dos profetas, né? Ele que conduz a igreja até então. E ele dá carta de divórcio para a mulher porque ela estava se prostituindo. Presta atenção na glória disso aqui. Para trazer essa mulher fora do pecado, sem pecado, o marido precisa estar morto. Se o marido está morto, ela está livre da lei do marido. Então ela não tem pecado. E o que o Senhor faz? Olha que glorioso, ele se entrega na cruz. Ele morre para que o pecado da casa de Israel fosse perdoado. Quando ele morre na cruz, ele cria a igreja espiritual, a casa de Israel volta sem pecado, livre do pecado, livre da lei do pecado, livre para reinar com ele. Somos nós, irmãos. Coloca isso no seu coração, isso é glorioso, somos nós. Estamos livres de pecado porque o Senhor morreu para isso. Nós que era abandonada, falei isso no vídeo passado, nós éramos a mulher abandonada, e o Senhor nos chama, porque os filhos da abandonada são muito mais do que os filhos da casada. Nós estamos espalhados no mundo todo, nós somos filhos aos montes, buscando o reino eterno, entrar no milênio para a honra e glória do nome do Senhor, nação de reis e sacerdote, reinar com o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Espero que tenha ajudado os irmãos com esse entendimento glorioso, muito glorioso, uma revelação poderosa da parte do Senhor para nós. Amém? Coloca no teu coração, você é casa de Israel, chamado pelo Senhor na cruz. Ele foi na cruz exatamente por causa de você. É você que ele quer. É você que ele quer na eternidade. Ele suportou os vasos da ira para gerar a casa de Israel de volta, trazer de volta, morrer por ela, para que ela pudesse voltar e aí criar a igreja espiritual dele, que somos nós. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, o seu entendimento. Te coloque no glorioso caminho de entendimento. Você não desvie nem para a direita nem para a esquerda em nome de Jesus.